A paz de Cristo, meus irmãos, vamos retomando, nossas atividades no nosso propósito anual. Peço perdão, para os irmãos que já estavam ali acompanhando, mas a gente passou aí quase 2 meses sem poder fazer. E aonde a gente parou? A gente parou lá em jejum, tá? O último que a gente fez foi jejuns. Achei o povo um pouco devagar, mas outro foi realmente por correria, eu tenho que ser honesto. Mas é um propósito anual, então a gente vai passando desafios durante o ano, mas como eu me comprometi, até o final do ano a gente vai continuar fazendo a nossa campanha, que é uma campanha anual, irmão. Para você que vai ver essa explicação novamente, eu vou reexplicar para reforçar também quem já está aí há meses no grupo. A gente começou em janeiro com um jejum de 12 dias, um para cada dia do ano, um jejum de 24 horas, e depois Deus colocou no nosso coração de a gente manter, e reedificar o templo. Por que esse propósito, irmão? Para que realmente haja um ressarcimento, haja realmente uma total restauração nas nossas vidas, restaurando o templo. Como muito bem sabemos que a Bíblia diz, o templo do Espírito Santo, somos nós. Então é nós que temos que ser restaurados, restaurar aquilo que é de adoração ao Senhor em nossas vidas, e por naturalidade as áreas da nossa vida vão rompendo e vão sendo, na medida em que o tempo vai passando e a gente vai perseverando, como diz em Romanos 5, perseverando na fé, perseverando na tribulação, perseverando nas provações, e assim, pela fé, nós alcançaremos a salvação primeiramente, e depois também uma vida aqui diante das promessas que Deus fez na sua palavra. Amém, irmão? Então por que são 12 pedras? Irmão, são 12 fundamentos que tem que ter numa vida espiritual de um templo, que hoje somos nós. Amém? Louvor tem que ter, oração contínua tem que ter, louvor, oração contínua, jejum tem que ter, irmão. Tá? Se você realmente pensa em romper e vencer o maligno e os maus desse século, tem que ter jejum. Leitura da Bíblia contínua, tá? Ministração, ouvir a palavra de Deus, tá? Sacrifícios e renúncias, tá? Ofertas, e aí ofertas vai Deus do nosso louvor, a nossa adoração, o nosso tempo, até ofertas físicas também, tá? Não quer dizer que você tem que ofertar a mim. Se oferta aí no seu ministério, na sua igreja, não tem problema, eu não estou aqui caçando dinheiro, tá bom? Dízimos, você tem que ser um dizimista. Como é que você quer ir bem na área se você não está obedecendo o que a Bíblia diz? Tá? Oferta, primícias, talvez muitos nem sabem o que é uma primícia. Votos com Deus, creio que essa maioria sabe que é um voto com Deus. Talvez não saiba a maneira como a Bíblia diz que faz, mas faz os seus votos. Perdão e reconciliação tem que ter sempre no templo, na caminhada, e tem que ter profecia, tá? Palavras. Sem profecia, nós perecemos. A profecia vai preparando o caminho e as bênçãos pelo caminho aonde nós vamos passar. Se ela só sai maledicência da minha boca e não sai profecia que vai acontecer coisa boa, então fica muito difícil. Tá bom, irmão? Então nós já fizemos louvor. Então crente tem que ter, vou só repassar, irmãos. Crente tem que ter louvor, pelo menos uma vez por dia, uns 15, 20 minutos de louvor. Te aconselharia você ficar o tempo todo com o louvor escutado, o tempo ouvindo, escutando o louvor na medida que você pode. Claro que se você está no trabalho e coisa e é proibido, você não vai usar. Mas tire em casa o teu tempo só de adoração, não é pedir a Deus. Aí tem o teu tempo de oração, que é a tua conversa com Deus, e ali você pode sim expor. Então, entre louvor e oração, no mínimo 30 minutos dia. Se não tem isso na sua vida, você já sabe uma das razões pela qual está tão difícil. Tá bom? E leitura da Bíblia. Tem que ter pelo menos uns 10 minutos de leitura da Bíblia na maioria dos dias, e alguns dias você tem que se estender, para você não ser enganado por ninguém e também saber a vontade de Deus para mim e para você, como Ele quer que a gente se comporte. Ouvir outros ministrarem também, para a gente não se fechar no nosso próprio ego, não se fechar na nossa própria interpretação. Tá? Tá bom, meu irmão? Que o nosso tripé tá baixando ali. Sacrifício é a renúncia, irmão. É renunciar os prazeres, da carne, muitas vezes as nossas vontades, tá bom? Tá certo, irmão? Oferta, você sabe o que é ofertar.
dizimar, primiciar. Então eu não vou explicar cada uma, mas então agora, irmão, nós vamos para a leitura, tá? Gaste um pouquinho de tempo. Você não tem 10, 15 minutos para tratar da sua vida espiritual aqui, que tem a ver com a sua vida material? É por isso que a vida tá difícil. Diminui um pouco a rede social, diminui um pouco os prazeres desse mundo e foque um pouco na sua vida espiritual. E eu tenho certeza que a mudança vai ser algo natural, não vai precisar eu pôr a mão na sua cabeça, não vai precisar nem eu profetizar aqui. Vai acontecer porque a Bíblia diz que acontece. Amém? Não esquecendo, 1 Romanos 1,16, a palavra de Deus diz que a Bíblia, que a palavra de Deus é o poder de Deus, que o Evangelho é o poder de Deus. Amém, irmão? Então diz assim, irmão, ó, lá na quinta parte do nosso, na quarta parte, tá? O quarto fundamento. Então cada fundamento é uma pedra do nosso tempo que nós vamos restaurar, uma pedra fundamentada em Cristo. Então, irmão, nós vamos agora fazer, todos os dias eu vou postar um pequeno devocional, 15 minutinhos, 10 minutinhos, eu já faço isso, só vou passar aqui pro grupo, tá? E você vai fazer o seu, você não vai ficar com o meu. Eu vou fazer ele, talvez eu vou fazer de forma escrita, talvez de forma vídeo visual, tá bom? Então o que é agora, irmão? Todos os dias, de 10 a 15 minutos, que é o mínimo, de leitura da Bíblia, tá bom? Então nós vamos começar hoje, deixa eu dar uma olhadinha que dia que é hoje. Aqui em cima, hoje é 21 de maio, então nós vamos até o dia 28. E você vai parar depois disso? Não, irmão. Cada coisa que nós estamos acrescentando aqui, você não vai fazendo um e deixando o outro. Isso aqui é de forma simultânea na vida de um crente cristão que realmente quer vencer as potestades, que quer vencer na vida e ganhar a sua salvação e ainda gozar das bênçãos do Senhor, porque tem bênção do Senhor nessa terra, mas tem regras, tem fundamentos, tem princípios, tem meios para que isso aconteça de forma lícita e correta e sem desespero. É uma constância. Tá bom, meu irmão? Então nós vamos fazer leitura do versículo, irmão. Tá bom? E eu te desafio a postar. Pega um caderninho velho, pega que tem umas páginas e todo dia vai escrevendo ali. Se você não sabe escrever, grava um áudio num grupo. Tá bom? Medita todos os dias. Então esse é o nosso fundamento agora, irmão. Então a gente já passou por louvor, tá? Oração, tá bom? E jejum. De vez em quando, irmão, eu te digo, se você tem ministério, se você já executa, ora pelas pessoas, lê a palavra para as pessoas, fala de Jesus para as pessoas, você tem que ter pelo menos 1 hora de devoção entre oração, louvor e leitura da Bíblia por dia, tá? Senão você não vence. Você vai acabar atracando, vai acabar caindo, vai acabar emperrando e sofrendo danos do mundo espiritual, porque a nossa guerra não é contra pessoas, mas sim contra os poderes, príncipes, potestades, forças e domínios e contra esse sistema mundial, né, que está aí, eu digo os das trevas, não o de Deus, que está aí para tentar nos impedir de ser abençoados, de prosperar, e quando eu digo prosperar eu não estou falando só de dinheiro, e também de ser salvo, tá bom? Então é isso, meu irmão. Eu oro que você consiga ter tido disposição de ter chegado até aqui, né? Se você não tem 8, 10 minutos para nem ouvir uma explicação, eu digo que a sua vida vai ser um pouco difícil, porque a caminhada com Deus, ela exige que a gente renuncie e começa pelo tempo. Tempo de descanso. Agora eu queria estar descansando, hoje é um dia que está chovendo, não fui trabalhar, mas eu estou aqui, trazendo a palavra com a gripe querendo me corroer os ossos, eu estou lutando contra ela bravamente, para que você receba a palavra de Deus, e essa é a minha missão. Tá bom, meu irmão? Quero orar por você. Pai, dá força a este irmão, dá força a esta irmã, para que ele consiga, Pai, caminhar com a gente nesses 12 meses do ano, nesses 2 meses do ano, Pai. Em nome de Jesus, para que ele tenha força, para que ele tenha, Senhor, devoção pela Tua presença, para que ele tenha, Senhor, em nome de Jesus, a condição de começar e terminar o ano nesse propósito, e que daqui 8, 6 meses ele possa ver os frutos que ele está colhendo deste tempo dedicado a Deus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã?